Meu nome é William Labiapari, eu sou pesquisador e coordenador de uma equipe de pesquisa em ácidos inoxidáveis da Peram Salce América, a ESA-CESITA. Eu sou doutor em tribocorrosão e trabalho na Peram há 33 anos, aproximadamente. E desse tempo, 26 no centro de pesquisa e sempre voltado para ácidos inoxidáveis. Eu vou falar para vocês aqui, então, sobre a posição de ácidos inoxidáveis em uma planta integrada, do minério de ferro e carvão ao aço inox brilhante. Uma planta integrada, ela é assim chamada por ter um alto forno, uma serraria, uma laminação a quente e uma laminação a fria. E não simplesmente só alguns setores como laminação a quente, laminação a frio, ou só relaminação no processo a frio. Bom, os ácidos inoxidáveis, eles existem há mais de 100 anos. Eles são ligas de ferro-cromo com um mínimo de 10,5% de cromo, para conferir essas ligas uma resistência à corrosão maior na maioria dos meios onde outros materiais falham. Eles são utilizados principalmente quando a resistência à corrosão é a principal propriedade requerida naquele sistema, mas não só para isso. Ele tem essa característica porque são aços que eles acabam reagindo com a umidade, com o oxigênio do meio, e formam uma camada passiva, que ela é compacta, não é porosa, não deixa o oxigênio entrar e continuar o processo corrosivo, e ela é autorregenerativa. Se algum dano mecânico acontece, ela pode se regenerar sem atuação externa. Então isso faz com que esses aços tenham um desempenho superior na maioria dos meios. Algumas curiosidades dos primeiros anos na tentativa de se chegar a esses materiais: houve uma infeliz coincidência em 1892, quando Robert Hadfield, o mesmo que trabalhou com ligas de aço em alto manganês, ele criou uma liga de ferro com 9% de cromo e fez alguns testes de corrosão com aço sulfúrico concentrado e a liga dissolveu. E ele concluiu que a adição de cromo reduzia a resistência à corrosão do aço e fez a divulgação dessa constatação. O problema é que isso atrasou a descoberta do aço inox, porque ninguém pensou no inox, no cromo, para aumentar a resistência à corrosão de uma liga metálica. Ali em meados de 1910, a seguinte afirmação apareceu no jornal inglês The Corrosion and Preservation of Iron and Steel. A tendência de enferrujar é uma característica inerente do elemento conhecido como ferro, e será, com toda probabilidade, nunca totalmente superada. E o ferro enferruja, essa é uma natureza dele. Então não se pensava em uma alternativa à liga. As alternativas eram materiais ferrosos, mais resistentes à corrosão atmosférica que o ferro, porém muito mais caro e não tão resistente mecanicamente. E então a solução quase sempre era aço carbônico pintado, ou com algum outro tipo de revestimento. A descoberta oficial, para a maioria dos autores, porque isso também tem muita discussão no meio, é de 1912. O pesquisador inglês Harry Burley, dos laboratórios Brownfield, em Sheffield, na Inglaterra, ele estava procurando materiais para armas de fogo, que não se desgastasse com tanta facilidade quanto os materiais da época. Então ele chegou numa liga de alto cromo, que ela se assemelha muito com o aço martensítico, o aço inoxidável martensítico mais conhecido, que é o aço 420, usado em facas, disco de freio. E ele vendeu essa patente para um fabricante de facas, e ele rapidamente fez publicidade com isso. E principalmente porque os talheres da época de aço carbono não duravam muito. A origem do nome stainless nos países de língua inglesa vem dessa época, porque nos primeiros testes em que esses materiais foram mais resistentes à corrosão e não mancharam, ele começou a falar it stainless. Fisk gostou tanto da expressão que começou a chamar os materiais de stainless steel. E até hoje, na língua inglesa, é assim que são conhecidos. As atividades foram paralisadas durante a Primeira Grande Guerra, pois a Fundição Fisk tinha que trabalhar produzindo armamento bélico. Em 1920, passados os conflitos,
Os metalurgistas reuniram e decidiram classificar os aços inoxidáveis por sua microestrutura. Então, classificaram como os martensíticos, os ferríticos e os austeníticos. Hoje é o terceiro metal mais consumido no mundo, atrás do aço carbono tradicional e do alumínio. E está presente em nossas vidas, nos talheres, no automóvel, em implantes, e até no fundo do mar, em esses tubos de extração de petróleo. Os aços martensíticos, os primeiros a serem descobertos, são praticamente ligas de ferro e cromo com alto teor de carbono, para facilitar o endurecimento por tratamento térmico de têmpera. Eles são aplicados em cutelaria, disco de freio, equipamento cirúrgico, odontológicos e algumas outras atividades também, algumas outras aplicações que requerem resistência combinada ao desgaste e à corrosão. Já os aços ferríticos, que têm a mesma estrutura do ferro, CCC, ele possui aí entre 11% e 30% de ferro, de cromo na sua maioria. E o aço mais conhecido dos ferríticos é o aço 430, ele tem 16% de cromo. Mas por uma questão econômica e até de otimizar o custo, reduzindo-se para 11% de cromo, já são dois aços. O primeiro, o 410, tem uma função muito mais estrutural, substituindo aço carbono em meios corrosivos, principalmente que contém muita umidade, e o aço 409, que é muito usado em escapamento automotivo. Dopando-se com outros elementos de liga, como molibdênio ou titânio, cria-se ligas mais resistentes à corrosão por pitch ou ligas soldáveis. E outros elementos, contendo nióbio, molibdênio, titânio, eles acabaram sendo criados também, principalmente para sistema de escapamento automotivo, nas partes mais quentes de motorização de carros mais potentes. E tem o aço 444, tem 18% de cromo, ele é dopado ao molibdênio, titânio e nióbio, e é um aço que é utilizado principalmente nos coletores automotivos que trabalham a temperaturas mais elevadas. Os aços ferríticos, eles são aplicados em baixelas, pias, coifas, fogões, geladeiras, tudo quanto é garfo, colher que a gente encontra, praticamente são de aços ferríticos, em função do custo e da funcionalidade que se utiliza bem. Eles têm limitação quanto à estampagem profunda, como, por exemplo, fazer um caldeirão, uma panela, eles não conseguem estampar peças muito profundas. Aqui nós temos uma pia que foi estampada, mas uma pia mais profunda, normalmente se utiliza um aço austenítico. Já os aços austeníticos, eles têm em torno de 16% a 18% de cromo, de 8% a 12% de níquel, e são mais conhecidos pela maior versatilidade. Eles são coringa. As pessoas normalmente, quando não conhecem muito inox, compram um 304 porque ele funciona para quase tudo. Sim, mas só que ele tem uma limitação de custo, ele é mais caro que os ferríticos. Por isso se estuda tanto o aço inox, que é para fazer uma aplicação mais técnica, o melhor aço inox para aquela aplicação. Algumas variações desse aço com mais baixo carbono facilitam o processo de solda em campo, que aí não há necessidade de fazer um tratamento térmico posterior. Alguns aços também nessa variante, dopado ao molibdênio, para melhorar a resistência à corrosão por pitch, principalmente em atmosferas marinhas. E aqui tem o 317 e o 321, 317 ainda mais resistente, ainda com mais molibdênio, o 321 muito resistente à fluência, porque é dopado também ao titânio, isso acaba ancorando os contornos de grão, para que eles não escorreguem entre si, e o 310, que foge à regra clássica da literatura, de 8% a 12% de níquel, quer dizer, tem 20% de níquel, e também tem 25% de cromo. São aços tidos como aço refratário, muito utilizado em fornos industriais que trabalham em temperatura acima de 900 graus. Além de toda a gama de aplicação que os ferríticos têm, eles ainda são utilizados em alguns utensílios domésticos, como esse, de estampagem mais complexa ou mais profunda, e também na indústria química, arquitetural e naval.
A limitação é quanto corrosão sob tensão. Quando sofre alguma pancada, pode ser um ponto de nucleação de falha, porque a corrosão sob tensão tem a característica de uma trinca. E isso é um concentrador de tensão muito forte, e esses materiais estão sujeitos a esse tipo de falha. Atualmente, tem se falado muito nas ligas duplex, que são ligas cromo, níquel e molibdênio balanceadas. Balanceadas para quê? Elas são balanceadas para ter aproximadamente 50% de austenita e 50% de ferrita, para tentar fazer um blend das melhores propriedades dos dois aços. E então aqui a gente tem, neste gráfico, podemos ver aqui no eixo Y, aqui, o limite de escoamento, em megapascal, e no eixo X, um índice empírico de resistência à corrosão em alguns meios. Pode-se ver que a maioria dos aços tradicionais, ferríticos e austeníticos, tem um limite de escoamento mais baixo, e aí quando você começa a trabalhar com os aços duplex, eles sobem esse limite de escoamento e mantêm um certo resistência à corrosão. E aos aços que começam a ter um pouco mais de liga, como o molibdênio, eles aumentam não só o limite de escoamento, ou seja, não só as propriedades mecânicas, como também a resistência à corrosão. Então, são um tipo de aço muito utilizados na extração de petróleo em águas profundas. E é o aço inox do momento. Muita gente estudando esses materiais. E em 1960, Carl Zeff, ele publicou na The Story of Stainless Steel que os homens produziram algo que parece com a platina e resiste aos ataques químicos como o ouro. E ainda tem alta resistência mecânica por milímetro quadrado. Essa descoberta é o ápice da metalurgia. Isso em 1960, porque de lá para cá, vários outros aços e aplicações já apareceram. Então, as influências dos elementos de ligas, ela é muito notória quando você vê o pessoal de soldagem de aço inox trabalhando em cima disso, vendo elementos chamados gama-gênicos. Eles expandem o campo da austenita, e os alfagênicos, eles expandem o campo da ferrita. Então aqui, só para exemplificar, a gente tem uma liga de ferro-carbono e mostrando o campo austenítico. Aí uma outra liga de ferro-carbono, mas com 18% de cromo, esse campo da austenita ele foi reduzido, ele foi exprimido ali, mostrando o efeito do cromo como elemento alfagênico, que ele restringe o campo austenítico. Então, esses materiais para a produção, na Peram, antiga CESI, a gente tem algumas macrofases. A gente recebe o minério de ferro, de algumas mineradoras, a CESITA, a Peram, já teve a sua própria mineração, hoje não tem mais, por uma questão de foco no negócio. E ela recebe também o carvão de empresas próprias, além de fundentes. Então tem um processo de redução, onde fica o alto-forno. O alto-forno produz o gusa, que é enviado para a cearia, onde também são adicionadas outras ligas. E a cearia produz a placa, que vai para a laminação a quente. A laminação a quente dessas placas, ela produz as bobinas, que são enviadas para a laminação a frio, para uma maior redução de espessura. E a partir daí a gente tem, da laminação a quente, as chapas grossas e blancas, que são os primeiros produtos da Peram, e também as placas, alguns acabamentos de material laminado a frio, e bobinas também inteiras, e tubos. Este é o portfólio da Peram. Redução. Bom, antes da redução, onde fica o alto forno, a Peram tem uma etapa que ela acabou colocando em seus aços o selo verde, que refere-se ao portfólio completo dos produtos feito com aços e um princípio da sustentabilidade ambiental. Então, tem o selo verde. Mas por que desse selo verde? Bom, a Peram tem uma empresa própria que se chama Bioenergia. Ela é certificada pelo Forest Stewardship Council e a Peram utiliza 100% de carvão vegetal de florestas próprias de eucalipto
em vez de carvão mineral ou coque. Então, isso tem um impacto não só ambiental, mas também social. São 9 milhões de mudas produzidas anualmente, 4 mil hectares por ano plantado de floresta, 2,2 milhões de metros cúbicos de madeira produzida para se conseguir 430 mil toneladas de carvão ano, 1.200 pessoas empregadas diretamente nesta empresa, fora os terceirizados, e um ganho ambiental de 700 mil toneladas de CO que se evita de jogar na atmosfera. Então, a conta da siderurgia para Perã, ela é positiva. A siderurgia, ela produz CO, mas a quantidade de CO2 que é retirado da atmosfera pelas florestas da Perã, ela é maior. Então, a gente tem um crédito do carbono positivo. Então, este carvão, juntamente com o minério de ferro, é mandado para os alto-fornos. O nosso alto-forno 2, ele é o maior alto-forno de carvão vegetal do mundo. Bom, mas ele é menor do que vários outros alto-fornos a coque que existem no Brasil. Nesses alto-fornos, recebe-se a hematita, que é o minério de ferro, ou sinter, pelota e fundentes, e também o carvão. Injeta-se ar na parte de baixo desses fornos, essa parte de baixo dos fornos, para que promova a combustão do carvão, e também tem uma tecnologia própria desenvolvida na Perã, que é a injeção de finos de carvão. Esses finos injetados porque o carvão ele gera muito fino, isso seria perda econômica e também até ambiental. Então, foi desenvolvido todo um know-how de injeção de finos. E as reações de queima do carbono para a produção de energia, e mesmo os gases que são gerados para a redução do ferro, ocorrem no alto forno. E o gusa produzido, ele é transportado por carro-torpedos em linhas férreas para a serraria. De uma certa forma, o que acontece é, tem alguns dosadores no topo desses fornos que faz uma distribuição da carga de forma aleatória. Carvão, minério, fundentes. E o gás entrando por baixo, o ar quente entrando por baixo, queima, produz não só o gás para fazer a redução do minério de ferro, mas também para aumentar a temperatura e ser a fonte de energia do alto forno. E aqui tem-se o metal líquido que vai gotejando pela carga e de tempos em tempos disse que fura o cadinho, praticamente 2 em 2, 3 em 3 horas, fura-se o cadinho e esgota o gusa que está aí. Depende muito do ciclo do forno, pode ser que até de 6, 7 horas. Esse gusa, com 4,5% de carbono, fósforo de 700 ppm e enxofre de 200 ppm, que é relativamente baixo, eles ainda são altos para alguns aços de maior resistência mecânica, corrosão, ou mesmo para ser utilizados como estruturas de juntas soldadas. Então, para se conseguir uma maior produtividade na serraria, esse material é mandado para o pré-tratamento de gusa, muito comum em aço, em usinas que têm como fonte não carvão vegetal, mas o coque, mas aqui para a gente representa um ganho de produtividade também. Então a gente consegue maximizar a produtividade e minimizar os custos, e a gente acelera a remoção de enxofre, silício e de fósforo. Aqui está a cabine do pré-tratamento de gusa, tá? Aqui o carro torpedo jogando na panela, que vai ser processado no pré-tratamento de gusa. Nesse momento já começa-se o processo de siliciação, de desfosforação do gusa. Aqui é toda a estrutura, a linha onde chega o carro para ser o carro torpedo. E aqui a raspagem de escória. Depois de todo o tratamento do gusa, a escória é raspada para que seja carregado o gusa nos convertedores. Outra fonte de carga metálica para a serraria são os fornos elétricos. Os fornos elétricos, eles são uma tecnologia do início do século XX e foi desenvolvida na Alemanha e nos Estados Unidos mais ou menos no mesmo tempo. A principal característica é a grande capacidade de utilizar carga sólida, no caso, principalmente sucata.
A matriz siderúrgica da Europa é prioritariamente com sucata. Não apresenta condições favoráveis para a descarburação, ou seja, teores de carbono muito baixo, não é interessante se utilizar só forno elétrico. Tem-se que utilizar outros convertedores de forma a reduzir o teor de carbono. Aqui tem em escala um forno elétrico, os eletrodos são de grafites e aqui dentro uma carga, um modelo de uma carga, né, já em estado líquido, e eles trabalham com um curto-circuito controlado. Então os fornos elétricos, eles são carregados com sucata e ele é acondicionado, liga-se o forno, funde-se a carga e depois de passado por essa etapa, este forno, a tampa se abre de novo e aí pode-se adicionar fundentes para começar um tratamento ali ou completar a carga metálica ou mesmo destinar a carga para outro convertedor. Aqui está o forno elétrico, isso aqui é um cesto com sucata, que vai jogar sucata dentro do forno elétrico. Aqui uma adição, uma injeção de oxigênio para auxiliar o processo de fusão da carga. E aqui, depois de pronto, o forno vira e a gente fala o vazamento da carga numa panela. Tá? Essa panela é levada para raspagem de escória e depois é carregada em outra panela para compor uma carga para enviar para os convertedores. Então, dessa panela de carga composta, vai para o principal equipamento para se fazer aço inox, que é o AODL. O AODL ele utiliza tanto injeção de oxigênio por cima, e nitrogênio, como por ventaneiras, tipo alto forno, só que aqui normalmente são plugs porosos. Tá? Então, ao se carregar a carga e os fundentes, promove-se a descarburação neste equipamento, tá? E depois a redução. O que é a redução? A redução é a adição de elementos como silício, alumínio, para fazer a redução do cromo, do níquel que foi oxidado e que tem um alto valor econômico. Então, eles estão na escória, adiciona-se elementos que vão se oxidar e vão reduzir esses elementos que vão voltar para o banho. Então, chega-se a trabalhar próximo de 1.700 graus nesses convertedores. Um exemplo clássico aqui, um Gusa, que chega com 4% de carbono, e para se produzir um 304, ele sai com 0,05% de carbono. E faz-se as outras correções, como, por exemplo, cromo, manganês. Então, é um equipamento dos mais importantes. Aqui está o carregamento da panela, virando dentro do convertedor, fecha-se as portas para início de sopro. Aqui está uma amostragem que já não existe mais, hoje a amostragem é automática. Aqui a tela de controle. E aqui o vazamento do convertedor que carregou, agora ele joga numa outra panela para continuar o fluxo. No caso, ele pode vir para o VOD. Este, para mim, é um dos equipamentos mais fantásticos da CRI. Eu acho que é um processo muito bonito. Eu posso trabalhar aqui injetando oxigênio ou argônio e nitrogênio. E simultaneamente, mas o mais interessante é que trabalha sobre vácuo. Como assim? Bom, uma atmosfera livre de oxigênio, ele evita a oxidação do aço a alta temperatura. E a baixa pressão influencia diretamente as reações químicas, além de promover a desgasificação. Os tratamentos sob vácuo são imprescindíveis quando se deseja materiais de níveis de carbono muito abaixo aí de 100 ppm, e também quando se quer um material extremamente limpo em termos de microinclusão. Então, aqui só para se ter ideia, aqui tem um gráfico mostrando o teor de carbono em Y e o teor de cromo em X. O cromo, ele atrapalha o processo de redução do teor de carbono. Ou seja, quanto mais aumenta o teor de cromo, mais difícil é descarbonetar em determinada temperatura e em determinada pressão. Ou seja, aumentando-se a temperatura, consegue-se descarbonetar um pouco mais, aqui de 1.700 para 1.800. Mas se reduz essa pressão a 0,1 atmosfera, já consegue-se jogar a capacidade de redução de carbono para níveis muito mais satisfatórios. Então, por isso que trabalha-se com pressões cada vez mais baixas nesses equipamentos. Então, o que acontece aí é desbalanceando algumas reações químicas. Por exemplo, eu tenho CO e CO2 em equilíbrio no aço e na atmosfera.
Se retira o CO e o CO2 da atmosfera, faz com que essa reação movimente-se para a direita, ficando menos gás no aço. E se é removido o gás do aço, nessa segunda reação, promove-se que uma combinação do carbono mais o oxigênio para alimentar essa reação para o lado direito. Então, o simples processo de você fazer uma agitação sobre vácuo, você consegue reduzir o teor de carbono tendo oxigênio livre no banho. Então, aqui nós temos em escala a câmara, que tem um rapaz aqui, dá para a gente ver o tamanho da câmara. Então, pode trabalhar aqui até com 1000 vezes a pressão atmosférica. Esse aqui é o painel antigo, já é um painel todo estilizado hoje. E aqui a ponte rolante colocando a panela dentro do vaso. Ela é toda vedada com refratário esponjoso, fechamento da câmara de vácuo, e controla-se. Tudo aqui já está tirando a amostra. Também esse pontinho brilhante aqui é uma amostra que foi tirada para enviar para o laboratório. Do VOD, essa corrida pode ir para o forno-panela. O forno-panela, ele é um forno elétrico, só que só trabalha com carga líquida. E ele é muito importante para a cearia, porque ele faz homogeneidade térmica, ajuste de composição química e pode fazer também desoxidação e desulfuração. É um equipamento essencial assim, para ter flexibilidade no fluxo de produção da cearia, porque a cearia é um processo muito complexo. Assim que a corrida chega no lingotamento contínuo, ela tem que ter uma alimentação contínua, uma interrupção dessa alimentação no lingotamento contínuo representa muita perda de produção. E o forno-panela pode regular isso. Aqui a ponte colocando num carrinho de transferência do forno-panela. Também uma amostra sendo tirada aos moldes antigos, essa amostragem hoje é automática. Aqui a gente vê os 3 eletrodos na parte de cima da foto. O painel, que também já foi modernizado há 2 anos. E a ponte retirando a panela do carrinho para enviar para o lingotamento contínuo. Bom, no lingotamento contínuo, são produzidas as placas, que já é o primeiro produto da Peram. Tá? Mas aqui tem uma característica. O VOD não necessariamente precisa mandar para o forno-panela, ele pode mandar direto para o lingotamento contínuo. Assim como o AOD, ele pode mandar para o forno-panela ou mesmo para o lingotamento contínuo, dependendo do fluxo da cearia. Então, há uma complexidade nesse fluxo que o forno-panela regula esse fluxo da cearia. E o lingotamento contínuo é interessante que ele começou como um lingotamento contínuo de tiras. Então, todo um processo de laminação a quente, que nós vamos ver em sequência, poderia não existir se esse processo tivesse sucesso. Porque em vez de se produzir uma placa de 200 milímetros de espessura, produzia-se uma tira de 2, 3 milímetros de espessura. Mas ele era muito complexo, e foi o Bessemer que propôs. Hoje, o lingotamento contínuo produzindo placas, ele garante não só a forma, mas a qualidade superficial, estrutural e o rendimento físico. Aqui, enquanto tem uma corrida alimentando os 2 veios que vão formando as placas, tem outra aguardando para continuar esse processo, porque é um processo de lingotamento contínuo. Né? No caso da Peram, não é com 2 veios, é com um veio só, uma placa por lingotamento contínuo. Então, dependendo do tipo de aço e também da interface sólido-líquido em função da condição de resfriamento, pode-se formar diferentes tipos de frentes de solidificação, que vai influenciar nas estruturas dos materiais. Aqui a gente tem, por exemplo, os nossos principais materiais. Aqui tem uma placa clássica, aqui é a espessura da placa, 200 milímetros de espessura, a zona central é a zona equiaxial, a zona colunar de grãos mais grandes, e a zona copilhada, aquela que resfria primeiro e os grãos não têm muito tempo para crescer. Então, os aços silício, carbono e os aços ferríticos tipo 430, ele tem uma estrutura tipo essa segunda estrutura aqui. Tá? Os aços inoxidáveis 3XX também estão segundo essa estrutura.
Na verdade, o silício tem essa estrutura mais complexa aqui, silício 430. O 304 tem essa estrutura com esses grãos colunares maiores. E os 4XX silício de baixa temperatura, ou seja, que não dá muito energia para esses grãos crescerem, e também os aços dopados ao titânio, por exemplo, que são refinadores de estrutura, acabam tendo uma estrutura mais homogênea. E aqui um estudo interessante, que um professor amigo meu me passou uma vez, como crescem os cristais de dendritas dentro da frente de resfriamento. Eles vão crescendo em direção ao centro. Então aqui uma placa quebrada, muitas vezes a gente quebra a placa para ver a estrutura, se está de acordo. Vocês podem ver que isso aqui não está exatamente no centro, isso é padrão, porque tem todo um dobramento dessa chapa, ela vem descendo e depois ela dobra, e sai da vertical e vai para a horizontal, então a gente faz um controle em cima disso também. Tá? Aqui nós temos a ponte colocando uma panela com aço na torre do lingotamento contínuo, aqui o momento da abertura da panela, aqui também o momento da abertura, aqui o molde de lingotamento, ou seja, está alimentando o molde quadrado que vai gerar a placa, aqui a placa que foi produzida, ainda incandescente, e a ponte colocando em cima de um carro de transferência sobre trilho, que vai enviar para a laminação a quente. Aqui o exato momento onde a panela abriu, então está enchendo tanques, e esse tanque que vai regular o quanto de aço que vai aqui embaixo para alimentar o molde e fazer a placa. Então, joga-se pó fixante para evitar que o aço ele se oxide a alta temperatura. E aí comprometa toda a qualidade do material. Então, o processo é esse. A panela chega cheia de aço, enche-se o tanque, esse tanque enche o molde e uma placa falsa arrasta o produto solidificado. A placa arrasta o produto solidificado e a uma velocidade controlada, de forma que se tenha a placa na cearia. Então, placa produzida, esse material pode ser esmerilhado ou não, dependendo de qual apelo superficial se queira desses materiais. Então, o processo de laminação a kit. Bom, as pessoas entendem de uma forma simplista a redução de espessura de chapas ou barras como um processo de laminação. E esse processo pode ser por outros tipos de conformação, até mesmo trefilação. Em laboratório, a gente faz muitos estudos na Peran. Esse aqui é um vídeo de dentro do laboratório da Peran, a gente fazendo laminação a quente no material que a gente estava estudando. Então tem um forno push. Por quê? Cada pontinho desse aqui, de uma cor diferente, é representando uma placa em aquecimento. Essa placa vermelha já está pronta para sair, e as placas vão saindo e vão sendo empurrando. Uma placa vai empurrando a outra. Então essa placa é reaquecida, como são vários aços que a Peran faz. Essas placas são reaquecidas a temperaturas pré-definidas e disponibilizadas para a laminação a quente. Após esse processo no forno push, ela entra numa etapa de descarepação, para remover a carepa, e também restos de pó fluxante, de escória que veio da cearia, que está na superfície. Tá? É um processo com jato de água, muito forte. Isso não esfria a placa? Não chega a ter uma perda significativa da temperatura da chapa, mas isso também já é computado no modelo de temperatura que essa placa foi reaquecida no forno. Então, é utilizado um jato de água de alta pressão. E depois entra no primeiro laminador a quente industrial. É o laminador que a gente fala de desbaste. A chapa chega, depois que ela saiu do push, passou pela etapa de descarepação. O Raffer, que é o laminador de desbaste, ele começa a laminar, a chapa começa a aumentar. Ele também tem uma etapa de descarepação, isso aí é água, que a gente está vendo. Então, são vários passes. Normalmente os passes são em números
ímpares, porque ele tem que sair para a direita aqui do vídeo, né? Então, essa placa que estava com 200 milímetros de espessura, neste laminador, ela pode chegar aí em torno de 30, 28 milímetros de espessura, tá? Que é a espessura final deste equipamento para enviar para as outras etapas do processo. Então, aqui nós já temos a chapa produzida. Então, aqui, depois desse processo, tem-se as chapas grossas, que já é outro produto também da Peram, que é utilizado aí muito na indústria de caldeiraria pesada. Aqui estão as chapas, estão escuras, mas são inox, porque o processo ele é muito oxidante. E depois entra no laminador de acabamento industrial. Aqui as chapas podem ser laminadas até para 2,5 de espessura. É um forno diferente, é um laminador diferente, ele se posiciona entre dois fornos. Aqui está o primeiro forno, aqui estão cilindros de laminação, tá? Então a chapa passa pelo primeiro forno, passa pelo cilindro de laminação, e é bobinada no segundo forno. Então ela lamina e é bobinada nesse forno, lamina e é bobinada nesse forno. Então ela fica num processo que, embora é de baixa produtividade, permite muita versatilidade metalúrgica. Você pode controlar todo o processo de recristalização que ocorre durante entre passes. A partir deste ponto, laminado, a tira é mandada para resfriamento, é uma mesa de resfriamento, com vazão de água controlada, e resfriada, ela é mandada para o bobinamento. Então aí nós vamos ter a bobina laminada quente, que é um outro produto também da Peram. Após as duas etapas de laminação, no laminador de desbaste e no laminador de acabamento, a chapa laminada ela é bobinada e continua-se o processo de resfriamento, e aí tem-se a bobina laminada quente. Essas bobinas laminada quente, elas são escuras, porque durante toda a fase de laminação a quente tem essa formação de óxido na superfície, e para ter aquele caráter mais brilhante do aço inox, ele vai ser ainda tratado essa superfície, quando é capaz de mecânica e química. Então tem-se essas bobinas, aqui está o estoque de bobina. Então, na laminação a frio, propriamente dita, é o circuito a frio, né? A laminação a frio, na verdade, começa-se normalmente com a etapa de recozimento. Se é um aço martensítico, tipo 420, 498, ou um ferrítico, que também pode ter uma fração de martensita, eles são recozidos em fornos de bateladas. Que fornos são esses? As bobinas são colocadas em pés, uma em cima da outra, vem-se uma campânula, tampa esses materiais, e faz circular por eles um gás com temperatura e composição química controlada, normalmente hidrogênio e nitrogênio, fazendo todo o aquecimento e o recozimento subcrítico desse material para evitar o processo de austenitização, o que pode ter ocorrido na laminação a quente. Okay? Esse material recozido ele pode ser enviado para um outro equipamento para fazer o processo de decapagem. Os materiais que não têm o risco de formação de martensita, eles são enviados direto para esse processo para recozer e decapar. Então, o processo de recozimento contínuo por quê? Solda-se uma bobina, e quando ela está quase acabando, já tem outra para soldar atrás e faz um processo contínuo, rodando 24 horas, recozendo e decapando esse material. Quando o material não foi recozido nos fornos de batelada, como no caso dos aços austeníticos, eles são recozidos aqui, e a partir desse ponto, os processos são os mesmos. Tem-se uma etapa de shot blasting, ou jateamento de granalha, o processo de decapagem de decapagem química e eletrolítica, e depois um processo de secagem, e a bobina está pronta. Então aqui tem uma bobina laminada quente, recozida e decapada, e a visão que se tem dela ao olhar no MEV. Esses pontos, essas cavidades que nós estamos vendo é em função do jateamento de granalha
para quebrar a carepa que veio da laminação a quente. Ok? Esse material pode ser lixado e esse tem outro produto. No MEV, esse material lixado e no ótico, é interessante que muitas vezes as pessoas entendem que consegue-se ver, fazer as mesmas análises na linha industrial, e a gente tem que ficar mostrando que, por duas técnicas distintas, você vê alguns detalhes muito interessantes. Um microscopia ótica muito mais simples, mas o MEV te dá muito mais detalhe dessa superfície lixada. E depende do tipo de lixamento também. Esse material, em vez de ir para o lixamento, ele pode ir para preparação, para ser vendido como bobina recosida e decapada, ou pode ser laminado a frio para espessura menor, que pode chegar até 0,30 de espessura. Tá? Os laminadores são 4 na Cesita, na Teran, que são os laminadores a frio tipo Senzimi, são 20 cilindros, 10 de cada lado, e aí tem toda uma composição para garantir forma e redução de espessura. Os cilindros de trabalho são menores, o que promove uma excelente redução de carga dos laminadores. E aqui nós temos um laminador industrial. Tá? Esse daqui é o nosso laminador mais novo, tá? E aqui a parte interna da cadeira, todos os cilindros aí, aqui em maior detalhe. Os cilindros de trabalho são esses. Os outros são cilindros de encosto, apoio, rolamentos, para se garantir redução e forma das bobinas. Este processo não é tão bonito de se ver, porque a bobinadeira está aqui de um lado, passa-se na cadeira de laminação e chega do outro, mas é um processo todo enclausurado. Não se consegue ver os cilindros de laminação que está aqui dentro da cadeira. Mas consegue-se ver a modificação da superfície. Essa superfície, produzida após o processo de recozimento e decapagem, ela começa a tomar o aspecto mais suave. A cada passo de laminação, como a gente está vendo aqui, ó, passo 4, passo 5, a superfície vai ficando sem aqueles buracos. Então, vence a etapa final de recozimento e skin pass. Recozimento, porque eu estava com o material completamente encruado pelo processo de laminação a frio, e o skin pass, também todo enclausurado, uma bobinadeira do outro e um skin pass. Aqui tem um paralelo interessante, que aí já inverte a ótica. A mesma superfície vista no MEV e no ótico, tá? Aqui sem skin pass, e com skin pass. Então, neste caso, o ótico é mais fácil de você ver as modificações que ocorrem no skin pass do que o MEV. E é uma coisa que foi difícil da gente compreender quando estava estudando esses materiais. A olho nu também, a superfície em skin pass é mais opaca, e com skin pass é uma superfície mais especular, mais refletiva. E por que tem que fazer esse skin pass? É só em função da superfície mais brilhante? Não, também tem muitos materiais, principalmente os ferríticos não estabilizados, que tem muitos elementos intersticiais, que tem propensão ao patamar de escoamento, né? Ou as bandas de luvas. Então, no estado recosido, surgem, em baixas deformações, esses patamares. Então, tem que ser prevenidos no encruamento. Por quê? Para evitar defeitos como este aqui, que ocorre nos materiais recosidos. Tá? Então, a gente consegue prevenir isso aqui com o skin pass. E aí vem-se outros acabamentos. O aço inox, ele já está relativamente brilhante, tá? Mas tem algumas aplicações que querem uma superfície mais especular, mais comportando como um espelho. Então, tem alguns equipamentos de polimento contínuo, como aqui no caso, este utiliza algumas cerdas de algodão e sisal, tá? Mas também pode utilizar alguma coisa polimérica e pasta abrasiva para melhorar a superfície. Então, o material, após o skin pass, é descrito com norma com 2B, e após esse processo, BB. Esse material também, após o skin pass, pode ir para polimento de bateladas, e aqui, no caso, pode ter não só pasta abrasiva, como também agentes químicos. Bom, então, o aço inox produzido fica mais fácil de ser liberado para uso. E aí o uso não é só em cutelaria, em pias, em cubas.
Nós temos desenvolvido diversos tipos de aplicação e o mundo inteiro tem usado outras aplicações que a gente vai vendo. Aqui tem o Chrysler Building, em Nova York, o Castelão, que é todo revestido com aço inox. Um carro que foi feito por colecionador. Isso aqui é o Feijão lá de Chicago, né? Muito bonita essa peça, muito bem feita. Eu trabalho com aço inox aí há mais de 30 anos. Eu tive debaixo dessa peça, não achei um único defeito de fabricação, isso deve ser fundido, ou se foi soldado, o polimento foi muito bom. E tem algumas aplicações mais do mercado brasileiro mesmo. Nós estamos desenvolvendo, por exemplo, o caminhão betoneiro em aço inox. Isso está muito interessante. E isso aqui já é um produto consolidado. Vagões para transporte de minério de ferro e principalmente coque em aço inox. Bom, eu termino aqui o meu papo com vocês. Caso tenha alguma dúvida, podem me enviar. E fica aqui o meu obrigado.